amor e a tecnologia já vai longe o tempo em que pista de traição era uma marca de batom na camisa. Com celulares cada vez mais modernos e redes sociais, a busca por um ato de infidelidade ganha os avanços da modernidade. Mas, por exemplo, procurar essas pistas no celular da pessoa amada pode ser considerado uma invasão de privacidade? Quem responde pra gente é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Solé. É uma invasão de privacidade, né? Eu penso da seguinte forma, não deixa de ser. Mas, por exemplo, se você tem em casa um relacionamento normal e que o celular sempre está ligado e, de repente, tem uma mudança de comportamamento, o marido ou a esposa chega em casa, começa a levar o celular para o banheiro, está sempre desligado, você pode ver isso como um indicativo de que algo está mudando. E aí, às vezes, a investigação... A confiança abalada já é o princípio, vamos dizer assim, de um relacionamento a caminho do fim. Eu não diria caminho do fim, Soler, mas um relacionamento que precisa de um diálogo. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas hoje, elas estão muito conectadas e pouco comunicativas. E isso dá uma diferença muito grande na relação. Né? Não é porque a gente está muito conectado que a gente está se comunicando bem. Então, é muito comum você ver a pessoa, às vezes, ali, né, fuçando no celular do outro, invadindo a privacidade e não tendo, então, aquela atitude de sentar para conversar. Então, a gente tem dois problemas. Primeiro, é da própria autoestima da pessoa, né, que fica aí, de repente, invadindo o outro e não tem aquela autonomia para conversar, ou a própria relação, que daí, sim, como você também colocou, pode estar caminhando para um problema muito grave. Então, a comunicação, ela tem que ser real, né? Não adianta só a gente ter celular, ter rede social, ter e-mail, não se comunicar adequadamente. E uma maneira de começar a se conversar sobre o assunto numa situação de mudança de comportamento, não seria falar justamente sobre essa mudança? Olha, eu estou me sentindo desconfiada porque você tem tido uma postura diferente com relação ao seu celular. Claro que sim, Gisele. O que acontece? Muitas vezes a pessoa se sente diminuída falando isso. Ela coloca o orgulho dela de conversar abertamente acima da relação. E quando a pessoa faz isso, ela começa a ter um demérito da própria comunicação. Então, sem dúvida, se você está sentindo uma diferença em casa com o seu parceiro em relação a qualquer meio de comunicação e isso está te incomodando, é um direito teu de sentar e questionar, né? Porque relacionamento, na verdade, tem que ser algo que agregue valor para ambos. Ele não deve subtrair, ele deve somar. Se algo tira a tua paz de espírito, você questiona até que tipo de amor que você está tendo em casa. Porque o que é amar, se não a gente agregar valor e felicidade e crescimento para ambos, né? E a paz de espírito tem que estar inserida nesse contexto da relação, é um determinante. A gente foi ouvir a opinião das pessoas, vamos ver? Vamos lá. É meu pessoal, eu não passo pro namorado, pra nenhuma pessoa. Eu acho que muito ciúme acaba prejudicando e eles acabam brigando por causa disso e acaba terminando. Eu acho que prejudica. Não tem a ver com respeito também? A pessoa, ela quer ver, ela não passa sem porque ela acha que é pessoal. Respeito à individualidade dela, enfim, claro, as informações, o que ela acha que tem que ser confidencial. Achei muito interessante até o que ela colocou, especialmente nessa idade. Ela hoje, é bem novinha, né? Novinha, nós vemos alguns adolescentes fazendo algo que eu julgo até um pouco perigoso. Eles trocam as senhas, às vezes, do e-mail ou da rede social, até do celular, para provar que são honestos, né? E às vezes termina a relação e depois isso é usado de uma forma um pouco inadequada. Que, às vezes a gente vê as fotos, às vezes o namorado ou a namorada ficaram ressentidas e jogam na rede social, às vezes uma foto da intimidade do casal, né? Então, tudo isso, ela colocou bem, uma questão, né, que você colocou de respeito, da gente saber do espaço do outro, mas eu acho que acima de tudo, ver também o que eu estou querendo para mim. Que neurose que é essa que habita em mim, que faz com que eu tenha que estar o tempo todo me garantindo. Então, quando você começa a pensar que se você não tem paz de espírito, se você não olhar o que o outro está fazendo, você tem que primeiro questionar, né? Por que você está delegando a tua autoconfiança ao outro? O problema não está no outro, o problema está em si próprio, né? Mas aqueles casais também que têm uma certa intimidade, muitas vezes pela dinâmica do dia a dia, e trocam a senha de e-mail, também não significa que essa seja uma relação em que não há confiança, né? Mas olha o que você colocou bem interessante, tem uma dinâmica, quer dizer, de repente você viaja, o Soler viaja, precisa que alguém esteja em casa monitorando um e-mail ou até que mande um arquivo, de repente, de trabalho, esqueci em casa, você pode mandar para tal pessoa. É isso que você colocou, é uma dinâmica, mas não é uma prova de amor, não é uma prova de confiança. Acho que quando a coisa tem que estar sendo provada, é aí que entra um demérito da relação. E aí o respeito, realmente, ele é destituído. E sem respeito, a gente não chega a lugar algum.
Tanto que a reclamação número 1 das pessoas que se sentem invadidas pelo parceiro é que elas começam a ter que abrir mão de coisas que para elas são muito importantes. De repente, poder brincar com um colega de trabalho, às vezes você lança uma piadinha com um amigo, o outro que está em casa, ele não estava naquele contexto, ele não entende que aquilo foi uma brincadeira, ele vai ver com maus olhos. Então, até nisso, a privacidade, por vezes, ela ajuda muito a relação. Né? Temos uma opinião masculina agora, vamos ver? Vamos lá. O importante é ser feliz e acreditar no outro. Primeiramente, confiança. Perdeu a confiança, acabou o casamento, o namoro, seja o que for, né? Porque não tem como a pessoa seguir em frente com a desconfiança, né? Você confia na pessoa, você faz tudo, mas acabou a confiança, você não faz mais nada. Acabou o crédito, é a mesma coisa. Tem um crédito, acabou, né? Não tem mais jeito. E é o controle excessivo também, né? Além de tomar muito tempo, vai fazer mal para o espírito e para a cabeça da pessoa, como você está citando. Sem dúvida. E quando o laço vira nó, a gente começa a perder a beleza, né, do laço. Porque é aquela coisa, você tem que ter uma beleza na relação. Agora, existe uma contrapartida também, que hoje eu tenho percebido muito em, por exemplo, em restaurantes. Às vezes a família está ali, está almoçando, a pessoa não consegue desligar do celular, está com o tablet, está do lado, a pessoa está ali, né, conectada. Ou seja, tem assim um desrespeito também no outro aspecto, né? Imagine, a gente está aqui conversando, a gente pede o pessoal que está assistindo a gente em casa, com licença um minutinho, vou atender o celular. O que você transmite para as pessoas? Quer dizer, não se trata nem de ser infiel nesse caso, é uma desatenção. Eu diria que é uma traição, se a gente for pensar aí, né? A sua companhia. O que eu posso te dar de mais precioso que a minha atenção? Então, isso é muito importante, a gente começar a perceber que muitas vezes o celular não é nem uma questão de você estar desconfiado, mas até de tentar entender, poxa, o que está tão importante para o outro que eu estou aqui, né? Sai bonito, sai bonita, sai para jantar com seu parceiro, com a sua parceira, tá ali, né? Todo romântico e o outro só teclando. Quer dizer, fica complicado, né? Tem alguma coisa estranha. A gente tem mais uma participação que fala justamente sobre o celular. Vamos ouvir. Eu acho que depende do ponto de vista. Se a menina ou ele dá motivo, claro que deve ser olhado no celular e ser fiscalizado. Agora, se a pessoa não dá motivo, por que eu vou olhar? Por que eu vou fiscalizar? A gente volta na nossa discussão do começo, nessa questão do motivo. E ele é enfático, né? Tem que olhar. Tem que olhar. Você viu, né? E foi um homem, né? Então, eu vejo assim, o neurótico fica procurando fantasmas em todas as situações. O traído foi ensinado a ver fantasmas em muitas situações, o que difere bastante. Então, se vê que não está dando conta disso, ou vai procurar uma ajuda psicológica individualmente, ou uma ajuda psicológica para o casal, uma ajuda conjugal, porque hoje nós temos aí terapeutas excelentes que ajudam, por vezes, o casal em coisas muito simples, que são ajustes tranquilos, mas que às vezes sozinho o casal não consegue. E se o investimento vale, tem que correr atrás, sim. E, rapidamente, temos mais uma última participação. Quem não deve não teme, né? Então não tem do que ter medo. Se você não está escondendo nada, não tem por que não deixar outra pessoa ver. Entendeu? Acho que isso vem da confiança do casal, no caso. Vai da cabeça de cada um, a decisão de cada um. Mas esses dias eu vi um senhor interessante comentando com um amigo que ele não pode deixar a mulher ver o celular dele, que ele não faz nada, mas que a mulher é tão ciumenta que qualquer coisa, uma amiga que manda um beijo, ela faz um escândalo. Então, aí vem uma outra questão também, que você vê quem você elegeu para estar ao seu lado, né? Porque você não tem como controlar o temperamento do outro. Então, tem que ver se, durante o namoro, principalmente, o noivado, se aquela pessoa que está ao seu lado, ela realmente, né, tem as características que você quer para você, né? Lígia, obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia. Uma ótima semana.